regimento, você já ouviu falar de regimento interno de uma instituição? Pois é. O regimento interno nada mais é que a Constituição, a Carta Magna, aquilo que determina como é o procedimento de uma empresa. E ele é fundamental. Mas para construir um regimento interno, o que a gente faz? É antes de abrir empresa? É com a empresa aberta? Eu chamo os funcionários? Não chamo? Saiba você, funcionário, se você não responder corretamente ao regimento interno, você pode ser até desligado da empresa. Então preste atenção nisso, põe no ar. Imagine uma empresa sem normas e sem regras, onde cada um faz o que quer, na hora que quer. Ia ser uma bagunça, né? E é justamente para organizar as relações e o ambiente de trabalho que existe o regimento interno. O regimento interno é o conjunto de regras, de ordens, de comportamentos que são esperados e que não são esperados dentro da empresa. Então a empresa vai formular, é um documento onde vai constar regras como uniforme, como utilizar o uniforme, os horários de entrada, de saída, as obrigações que o funcionário tem que se atentar no ambiente de trabalho. Também as regras do que não se pode fazer dentro do ambiente de trabalho, para que a gente torne clara e transparente a relação da empresa com seus funcionários. Que os funcionários tenham acesso a esse documento, tenham uma cópia desse documento e eles possam saber exatamente o que é esperado deles e o que não é esperado dentro do ambiente de trabalho. O regimento interno pode variar de empresa para empresa. Ele permite a criação de regras específicas que atendam às demandas particulares de cada organização, levando em conta a cultura e os valores de cada uma delas. Os comportamentos que são adequados ou inadequados no ambiente de trabalho, a gente também pode colocar algumas regras especiais sobre como tratar de forma sigilosa documentos, informações confidenciais da própria empresa e de clientes, como o funcionário deve armazenar equipamentos, por exemplo, que ele venha a ter acesso. Então, tudo isso a gente vai colocar dentro desse documento. Também a gente vai colocar outras regras de proteção de dados, também que a empresa tem que se atentar, entre outras normativas que são muito importantes hoje em dia, que justamente a empresa tem que se proteger. Mas calma lá que nem todo tipo de regra pode ser colocada no regimento interno. O que a empresa não pode colocar no regulamento interno, nesse regimento interno, então são normas, por exemplo, são essas regras que vão contra, ou que vão contra, ou que colocam a reputação do empregado em jogo, como, por exemplo, você estabelecer determinada forma de atendimento de homens ou mulheres, trazer algum tipo de discriminação de gênero, ou discriminação de raça, ou discriminação, às vezes, de vestuário, de questões religiosas também. Então, a empresa, às vezes, tem que se atentar, sim, a isso, e não trazer essa discriminação dentro do seu regulamento interno. Bom, o professor Daniel Poit, o nosso economista de todas as horas, está aqui para conversar com a gente já, para falar desse assunto, um homem que sabe tudo de economia do mundo empresarial. Professor, boa tarde. Boa tarde a todos. Agora, professor, parece uma coisa antiquada você ter condutas e regras dentro de uma empresa, mas isso é básico, né? É básico em qualquer lugar, né? A partir da família tem que ter regras para as coisas, né? As regras... Aí eu tenho uma regra lá em casa, elas mandam, eu obedeço. Então, veja, é uma regra, então, qualquer empresa tem aquelas duas regras de ouro. A primeira, o chefe sempre tem razão. E a segunda é, se houver dúvida, consulte a primeira. Consulte a primeira. Mas, enfim, brincadeiras à parte, qualquer organização humana precisa ter uma disciplina. E o procedimento nada mais é do que uma forma de disciplinar as atividades e com vistas a obter maior produtividade. Sim. Porque na medida em que estejam escritas as formas como o trabalho deve ser desenvolvido, torna fácil que ele seja desenvolvido e torna também possível que outras pessoas o desenvolvam na falta daquele titular responsável por aquela atribuição. Então vamos lá, professor, quando a gente pensa em montar uma empresa, o ideal então é que a gente já tenha esse procedimento interno, esse estatuto interno da empresa, esse regimento pronto. Hoje o que se faz modernamente, mais do que um estatuto ou coisa assim, é o planejamento estratégico, no que se estabelece aquilo que a
a nossa entrevistada ali comentou, os valores e princípios da empresa. E a partir de cada um deles se redige as regras. E depois disso, os procedimentos de como as tarefas devem ser executadas, quais são as especificações, os limites. E isso é universal, né? Mesmo porque, nos esportes, você imagina se os esportes não houvesse regras. Deus me livre. O trânsito, se não houvesse regras. Se não, já tendo essa confusão, então, tendo regras, quando alguém transgride a regra, o que acontece? Acontece um acidente, acontece uma confusão, né? Então, nas empresas a mesma coisa, precisa haver regras, elas estão expressas no planejamento estratégico, elas estão expressas nos procedimentos, nos valores, né? E isso é fundamental. O próprio país, né, tem um conjunto de leis que são as regras de convivência social. Quando alguém transgride, né, e o teu programa sempre mostra as transgressões, né? Esses malucos por aí. Tem que haver uma penalização, sem dúvida nenhuma. Agora, professor, como é que a gente pode construir esse regimento interno? Ele é fixo, ele é empedernido, ele é fechado ou ele pode ir mudando com o transcorrer do tempo, principalmente trazendo novas ideias de funcionários? Perfeita a tua pergunta, porque ela dá a oportunidade de dizer o seguinte: a única coisa definitiva é a mudança. E todo muda o tempo todo no mundo, já dizia o Lulu Santos, que fechou esses dias. Foi lá para Ponta Grossa, depois então, para Vila Velha. E o procedimento, as regras, elas têm que ser revistas periodicamente. As grandes empresas costumam ter um comitê de funcionários mais experientes que observam as mudanças no ambiente externo e procuram adaptar a empresa às mudanças que estão ocorrendo, a mudar os procedimentos, atualizar. Então, isso é fundamental. Veja, essa moça, por exemplo, falou agora há pouco sobre preconceito, sobre questões de gênero. No passado, essas questões sequer eram consideradas. Né? Exatamente. Tá? Então, preste bastante atenção. É ideal para a empresa, para que ela possa cobrar do funcionário algumas condutas e para o funcionário entender como a empresa também gosta que se conduza o trabalho lá dentro. É a regra que está combinado. O que é combinado não é caro. Exatamente. Professor Daniel Poit, viva o Parmeira, vai ser campeão, hein? Obrigado. Obrigado pela participação. A gente volta Valeu. na segunda. Hoje foi excepcionalmente na terça.